Paz. Quem ainda não conheceu minha esposa, Daniela, ela vai voltar daqui a pouquinho. Ela vai fazer uma participação na parte dos filhos aqui. E eu vou começar falando sobre casamento, sobre a aliança do casamento. E aí nós vamos fechar com a questão dos filhos. Eu queria só, dentro do que nós falamos no domingo, nós começamos declarando que nós precisávamos de um novo alicerce, nós precisávamos nos fundamentar na coisa certa. O que era? Em Deus nós confiamos. Aí teve o testemunho, teve o momento hoje dos empreendedores, e eu quero nessa noite te convidar de todo o meu coração, que você preste bastante atenção, porque nós vamos falar de dicas que nós utilizamos, que Deus foi nos dando como estratégia, para que a gente pudesse alcançar esse lugar, de viver um casamento realmente estruturado, onde os nossos filhos possam confiar, onde os nossos filhos possam abrir o coração conosco, onde os nossos filhos possam ser enviados como flecha da maneira correta. E eu queria que mais uma vez você fechasse os seus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, Pai. Senhor, abre os nossos corações, abre a nossa mente, renova, Pai, através da Tua palavra, o nosso entendimento. Pai, nós colocamos agora em nome de Jesus nas Tuas mãos, Pai, os nossos casamentos, as nossas famílias, a criação dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Amém, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Pai. Amém. Queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos fé e cremos que o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância, quando nós decidimos dentro do casamento cumprirmos os mandamentos, nós temos que lembrar que os nossos filhos vão ser o reflexo daquilo que a gente está vivendo. Você pode ensinar muitas coisas, mas os seus exemplos é que vão fazer muita diferença. Então, quando nós fazemos tudo isso, nós precisamos agora nos preocupar com os nossos filhos de uma maneira muito preciosa. Eu queria só, quem já tem filhos aqui, levanta a mão, por favor. Quem já tem filhos? Ok. Quem não tem filhos? Ok. Vai ter um dia. Então você está aprendendo desde já como você vai lançar os seus filhos, como vai ser o seu casamento, como vai ser uma série de coisas no seu relacionamento. O título dessa ministração é a importância de nós construirmos proteção em volta da nossa família, em volta do nosso casamento, em volta dos nossos filhos. É a importância dos muros. Sabe que na área contábil, na área financeira, se fala muito em proteção patrimonial, na área de seguros de vida, fala-se muito em proteção à vida. Na área médica se fala muito em proteção à saúde. Na administração se fala em proteção de capital. E na informática tem até um termo que veio da Bíblia. Eu vou provar para vocês que veio da Bíblia. As pessoas instalam um firewall, um muro de fogo em volta lá do seu computador. E nós precisamos realmente de uma proteção do Senhor em volta das nossas casas. Amém? Você crê nisso? Por que nós precisamos dessa proteção? Porque Satanás só precisa de uma pequena brecha para começar a arrebentar a sua vida. Ele não precisa de um grande pecado, ele precisa de uma pequena brecha para começar a arrebentar a sua vida. Olha que interessante o que está em 2 Crônicas 14:7. Pessoal lá vai me ajudar com os versículos, Então, 2 Crônicas 14:7, abra a sua Bíblia, por favor. É um texto bastante interessante da palavra de Deus. Diz assim, 2 Crônicas 14:7. Disse, pois, a Judá, um rei estava falando a uma cidade: edifiquemos essas cidades e cerquemos-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos e Ele nos deu repouso em redor, e edificaram
pois, e prosperaram. Amém? Ao se proteger, eles prosperaram da maneira certa. Agora é interessante que esse contexto, aonde esse versículo está incluso na palavra de Deus, o rei Asa, filho de Abias, que era descendente de Salomão e Davi, então era uma linhagem real já. Ele estava vivendo um tempo já de 10 anos, onde as guerras tinham cessado, existia paz naquele momento. Ele não estava preocupado com guerras, mas mesmo assim ele cuidou de se proteger. Foi um tempo onde o rei tinha olhos retos para o Senhor. Ele proibiu a idolatria, ele acabou com altares estranhos, quebrou estátuas. Ele tinha um exército de 300 mil homens em uma cidade, Judá, e mais 200 mil homens em Benjamim, uma outra cidade. Com esse exército muito inferior a um outro exército quando ele combateu, ele orou ao Senhor. No versículo 11 fala que ele orou ao Senhor, pediu estratégias, e o Senhor fez eles ganharem a guerra com menos da metade dos soldados que existiam no exército anterior. Então ele cria no Senhor, ele acreditava que o Senhor podia dar toda e qualquer vitória, podia protegê-los, mas um dia ele decidiu começar uma pequena rachadura no muro. Ele começou a dar ouvidos a homens, ele parou de buscar ao Senhor e começou a fazer aliança com outros reis. De repente os médicos chegaram para ele e disseram assim: Rei Asa, você está doente, você vai morrer. E ele acreditou naquela palavra. Ele esqueceu daquele Deus que tinha salvado ele das batalhas, que tinha dado uma grande vitória, e ele decidiu crer no que o médico falava, e ele morreu. Triste a história terminando. Ele teve um sucesso enorme enquanto ele cria no Senhor, e no dia que ele começou a deixar o muro ser rachado, ele perdeu tudo. E veja, ele construiu o muro, ele cercou a cidade, e enquanto ele fez isso, eles prosperaram. Mas no dia que ele decidiu, e é a gente que decide, somos nós que decidimos começar a rachar o nosso muro. O que significa muros na palavra de Deus? Quando a gente olha para as Escrituras, a palavra de Deus, a expressão muro sempre está associada a algo relacionado, a proteção, cuidado, lugar de refúgio, lugar de segurança, lugar fortificado. O muro tem uma característica, de impedir a ação de inimigos. A gente constrói uma casa e às vezes muito antes de construir a casa, qual é a primeira coisa que a gente faz? O muro. Por quê? Para não entrar ladrão, João 10:10 está aí, ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então você constrói um muro para proteger a sua casa, mas a gente precisa começar a construir muros espirituais. Um muro sem brechas é capaz de impedir o agir do inimigo, porém um muro com fissuras, com rachaduras, facilmente ele vai ser penetrado. E mesmo que a rachadura seja bem pequena, seja bem pequenininha, com o tempo ela vai aumentando. Você já teve uma experiência ruim na sua casa, de a pintura começar a criar aquela bolha, e aquilo vai aumentando? Nunca diminui, Aquilo nunca diminui. Se você não for lá e raspar, tratar direitinho aquela infiltração e você pintar novamente, aquilo só vai aumentando, não é verdade? Toda a brecha, com o tempo, ela vai aumentando. E da mesma forma são os pequenos pecados, as falhas do nosso caráter tendem a aumentar à medida que a gente vai, ninguém está falando nada, ninguém está vendo, isso não dá nada, Lembra que eu falei dos dois demônios, Danado e o nada a ver, Duas coisas horríveis. A gente vai deixando, e a rachadura vai só aumentando, o tempo vai passando e a fissura vai aumentando. Qual é a importância então do muro? Vamos olhar para a palavra de Deus. Se você for rápido aí de Bíblia, você vai acompanhando comigo, senão você anota e o pessoal vai me ajudar aqui também com os versículos. Eclesiastes 10:8 diz assim: quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Veja,
Todos os versículos que eu vou ler aqui têm a ver com o muro. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar, quando Neemias foi reconstruir o muro. Neemias 4:6. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. Estou dando uma passeada pela Bíblia inteira para você ver que tem muro de Gênesis a Apocalipse. Neemias 4:3. E estava com ele Tobias, o amonita, aqueles que desejaram que Neemias não construísse o muro, e disse: ainda que eles edifiquem o muro, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra, porque sabe que só uma fissura pequena é capaz de proporcionar a caída do muro. Isaías 33 diz assim, por isso esta maldade vos será como uma brecha de um alto muro, que formando uma barriga, uma bolha, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. Forte, né? E Zacarias 2:5. Lembra que eu falei que eu ia dizer que o Fire estava na Bíblia? Olha lá, está tudo na Bíblia, irmão. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Amém? Olha, nós poderíamos gastar horas aqui falando sobre a importância dos muros e a quantidade de vezes que muros aparecem falando de segurança, falando de proteção, falando de cuidado. Eu só citei alguns. O nosso principal objetivo aqui hoje é edificarmos muros em volta do nosso casamento, da nossa família e dos nossos filhos. Amém? Eu quero dizer para você que com pequenas atitudes, ou nós construímos o muro, ou nós fazemos fissuras nele. Não tem meio termo. Ou nós estamos construindo, trabalhando para construir o muro, ou nós indiretamente já estamos produzindo rachaduras no muro. O casamento, ele precisa estar protegido. A família precisa estar protegida. E aonde começa a primeira proteção da nossa família? Pela boca, pelas palavras que são lançadas. Através das palavras nós podemos começar a rachar os nossos muros. Quando um casal, por exemplo, está discutindo, e o marido ou a esposa fala: olha, eu vou me separar de você. Aquilo não vai às vezes acontecer naquela hora, mas vai causar uma rachadura na segurança emocional daquele casamento. Por isso é tão importante nós cuidarmos do que nós falamos, do que nós verbalizamos, porque da nossa boca só vai sair duas coisas: ou vida ou morte. Ou nós abençoamos, ou nós amaldiçoamos com a nossa boca. Nós precisamos cuidar com o que nós falamos. Olha o que a palavra fala sobre o cuidado com a boca. Provérbios 12:25. Provérbios 12:25 diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura ajuda a aumentar a ira, ajuda a complicar as coisas. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio sobre aquilo que nós profetizamos, porque todas as vezes que você fala, você está profetizando. Todas as vezes que você fala algo para o seu cônjuge, você está profetizando. Todas as vezes que eu olho para minha esposa e falo assim: amor, você está linda, eu estou profetizando. Agora, se eu falar que ela está feia, eu também estou profetizando. Estou profetizando o quê? Confusão, é óbvio, né? Estou profetizando um tapa na cara, estou profetizando um empurrão, estou profetizando que ela diz: mas você está gordo. E aí começa a confusão em casa, né? Eu estou mesmo, estou precisando emagrecer. A gente está num projeto mais fitness na vida, estamos caminhando mais, né? A falta das palavras agradáveis entre um casal vai produzir uma série de consequências. E a falta da produção de palavras corretas entre o casal vai produzir nos filhos insegurança. Porque quando o filho vê um pai que é a autoridade espiritual sobre a vida dele, ele pode até não saber disso, mas é assim que funciona no mundo natural e no mundo espiritual. É ou não é assim? Você é autoridade sobre a vida do seu filho. Quando um filho vê um pai amaldiçoando a mãe, dizendo: você não presta para nada,
você é burra, vai para lá, você só sabe cozinhar. Ou ainda fala pior, né? Você não serve nem para cozinhar. Quando um filho vê isso, o que ele está aprendendo? Não preciso respeitar a mulher que eu vou casar, não preciso respeitar minha mãe, meu pai é um grosso mesmo, então eu vou ser que nem ele. Porque os filhos querem repetir o comportamento do pai, até quando é inconsciente. Aí quando ele chega na fase adulta, ele percebe que o pai errava, daí ele quer ser diferente do pai. Aí dá outro problema, né? Porque daí ele quer ir para o oposto, e às vezes ele radicaliza naquilo, e às vezes vai ter problema. Então, uma coisa que dificulta muito a vida do casal e do relacionamento com os filhos é a falta de palavras de bênção. E aí sabe o que acontece? O marido ou a esposa que profetiza a maldição para aquele dia do marido ou da esposa, talvez lá fora ele encontre uma palavra agradável, e aí começam os problemas. Quando ele chega lá fora, né, a esposa disse para ele que ele era burro, que ele só servia para pagar as contas, que ele não prestava para nada. Daí ele chega no trabalho, aí aquela colega do trabalho, que se arrumou, fez escova, foi trabalhar, diz para ele: como você é inteligente, como você é esperto, você pode me ajudar nisso? Queridos, o que você acha que vai acontecer nessa historinha? Ele vai começar a gostar daquilo que ele está escutando, é óbvio. Então, a minha esposa, quando eu vou sair de casa, ela fala assim: amor, Deus te abençoe, você é muito inteligente, Deus vai estar contigo hoje, vai dar tudo certo, o Senhor é contigo. Aí eu encontro qualquer um na rua, e qualquer mulher que me falar alguma coisa engraçadinha, não vai servir, porque minha esposa acabou de me abençoar. Agora, se eu sair de casa debaixo de maldição, qual é a chance de eu encontrar uma palavra que me agrade? Satanás trabalha assim. E eu sempre falo para minha esposa, né, eu tenho uma postura mais seca assim na hora de tratar com uma outra mulher, né? Assim, quando eu vou no supermercado, eu vou em algum lugar, eu tento ser um pouco mais sério, não dou risada, não faço brincadeira, porque eu sempre fui muito brincalhão. E quando eu entendi que eu precisava honrar minha esposa, até quando ela não estivesse perto de mim, eu comecei a ser um pouco mais duro. E um dia nós estávamos no supermercado e minha esposa falou assim: amor, faz tantos anos que o Senhor nos restaurou, fica mais light, não precisa ser tão assim duro, né? Aí eu falei: aham, tá bom. Fiquei quieto. Chegamos na fila para pagar as compras, né? Começamos a passar as coisas no caixa. Eu olhei para minha esposa e fiz o seguinte teste. Olhei para a mocinha lá que estava no caixa, falei assim: olha, muito obrigado por você estar trabalhando aqui, obrigado por você passar as nossas compras aqui. Ela abriu um sorrisão, falou: ai, muito obrigado, moço, as pessoas são tão duras com a gente, obrigado, senhor tão assim, eu não lembro a palavra que ela falou, mas ela se encheu de alegria. Aí eu virei para minha mulher, aí terminamos de passar as compras, ela virou para mim e falou assim: amor, pode continuar do jeito que você está mesmo, que tá bom. Não? É isso, a gente não sabe que carência que está na pessoa lá fora. Aí você fala assim: olha como você está bonita. Você não sabe o que aconteceu na casa dela. Aliás, homem, deixa eu te dar uma dica: bonita é só a tua mulher, as outras são tudo feia. Não vai falar que a outra é bonita, que vai dar confusão para você e talvez dê para ela. Mulher é a mesma coisa, né? Bonitão mesmo é teu marido, os outros, tudo, ó, não serve para nada. Só o teu que é bonito, amém? Porque você não sabe o nível de carência que está lá fora. Outra coisa que destrói um casamento é a murmuração. É o tempo todo reclamando, o tempo todo amaldiçoando, o tempo todo, como a minha esposa falou ontem, pavimentando o caminho do adultério. Vai lá para a rua mesmo, talvez lá alguém te dê bola. Vai, Satanás vai pegar aquelas palavras, vai arrumar uma enviada para arrumar uma confusão. Fica tranquilo, você mesmo profetizou que ele vai arrumar outra. Como é que você quer que depois não dê certo? A murmuração acaba com o casamento. Agora, uma coisa na atualidade que tem acabado com os relacionamentos são as questões digitais. As questões da tecnologia.
o adultério não tem só a característica mais de encontrar duas pessoas na rua e terem um relacionamento. Hoje existe o adultério virtual. Pornografia é você olhar e não ter relacionamento com aquela fotografia. Outra é você começar a conversar com aquela fotografia. Você nem sabe às vezes se é mulher mesmo, né? Você sabe disso, né? Há uma pesquisa que diz que 85% dos nomes femininos na internet são de homens. Então às vezes você está lá conversando, é um negão, grandão, fortão, né? E você está lá, ai que bonitinha. Cuidado. Quando você começa a ter um relacionamento pela internet e começa a gerar desejo numa outra pessoa, você está adulterando. Amém? Quando você está gerando algum tipo de desejo ou interesse, você está adulterando. Outra coisa que a gente vê hoje os casais, né? O casal na hora de ter uma relação sexual fica sem roupa, mas o marido não dá a senha do celular para a mulher. Ué, intimidade é intimidade. Se dá para fazer as coisas, tem que ter a senha do celular. Não entendo um casal hoje que a mulher não tem a senha do celular, ou que o marido não tem a senha do celular da esposa. Lá em casa todo mundo tem a senha. Então qual é a chance de eu entrar em qualquer grupo desses que mandam besteira, se eu sei que meus filhos vão pegar meu celular? Meu celular, quando ele chega em casa, querido, se eu der bobeira 5 minutos, as meninas pegam para tirar foto. O Vitor pega para jogar. A minha esposa pega para ver quem conversou comigo. Então se tiver besteira aqui, eu me ferrei. A mesma coisa é ela, estou sempre de olho também, irmã, né? Que nem um dia ela pediu meu celular, né? Ela falou assim, amor, deixa eu ver teu celular. Eu falei, para quê? Está desconfiada? Tô, deixa eu ver. Pronto, tem que olhar. É assim que funciona um relacionamento, amém? Eu pego de vez em quando o telefone da minha filha e falo assim, deixa eu dar uma olhada aí. Aí ela fala, o quê, pai, está desconfiando de mim? Tô, deixa eu ver. Entra aqui, deixa eu ver o que você está conversando. Minha esposa faz isso, minha esposa fica tirando print das conversas da minha filha, para dar uma olhada, para dar uma analisada, né? Analisar o que aconteceu. Outra coisa, querido, homem que apaga histórico de consulta de site na internet é uma coisa errada. Por que você está apagando os rastros? Tem algum rastro aí que está esquisito? Mulher também. Como a minha esposa bem falou ontem, a quantidade de homens que acessavam pornografia era muito grande. Hoje está meio equilibrado, homem e mulher. Uma coisa que você precisa aprender é pedir ajuda antes que as coisas deem problema. Tem um discipulador? Confessa para ele. Fala, eu preciso de ajuda. Sabe umas coisas que atrapalham os relacionamentos? De vez em quando eu vejo uns Facebooks que me dão desespero. Homem casado sem camisa na foto de perfil. Tem que ter foto da família lá, irmão. Se é casado, tem família, tem que ser a foto da sua família que está lá no perfil. Não é só foto malhando na academia. Tem alguma coisa errada. Você concorda comigo? Aí a esposa vai sair de férias com o marido. Aí ela tira todas as fotos sozinha de biquíni. Pô, tem uma coisa errada. Não funciona assim. Em 2011, saiu uma pesquisa assustadora de que 48% dos divórcios que aconteceram, 48%, quase metade dos divórcios que aconteceram na Inglaterra, foram por causa do Facebook. Sabe por quê? Tem homem e mulher que fica fuçando para ver se os ex estão bem. Vamos dar uma olhada no Facebook do ex, para ver se o ex já morreu ou está vivo ainda. Para ver com quem casou. Ainda fala assim, né? Vamos ver como é que dá aquela desgraça. Pô, para que vai mexer no passado? Quem volta no vômito é o cão. Quem volta depois de estar lavado é a porca que volta a remexer no lixo, né? A mexer na lama. Nós não, amém? Nós não temos mais isso. Não ficamos procurando ninguém, não. E a gente tem que postar as nossas coisas lá de família. E a gente não posta tudo, não, irmão. A gente vai nos restaurantes gostosos de vez em quando, né? Aqueles restaurantes mais chique assim. Nós não postamos foto que a gente foi lá junto, não. Tem passeio que a gente faz que a gente não posta foto. Por quê? Não precisamos contar para todo mundo o que nós estamos fazendo, não. O que é importante para nós é importante para nós, não para os outros. Estou nem aí.
Um dia alguém me ligou e falou assim: ai, teu Facebook é muito, assim, muito sério. Eu falei: mas você quer que eu ponha piada lá? O que vai edificar? A minha filha que fala assim: ai pai, não vou pedir tua opinião, porque a primeira coisa que você vai perguntar é: no que isso vai edificar? No que serve? Para que serve? Vai edificar para quê? Eu colocar uma foto de um prato de comida. De vez em quando a gente é honrado, acontece alguma coisa, a gente coloca lá. A gente foi num restaurante muito bom esses dias atrás, que um casal nos abençoou. Aí nós honramos eles, não o restaurante. Não, ó, desculpa aí, hein, que vocês não podem estar aqui, nós estamos. Ó, que é isso, gente? Né? E você quer entrar em depressão, você fica vendo as férias dos outros ali na internet, vai dando um desespero. Confiança tem como base a transparência. Nós precisamos ser transparentes no casamento. Minha esposa tem que saber onde eu estou, ela tem que saber, eu tenho que saber onde ela está. Eu não fico dando relatório para minha esposa do que eu estou fazendo, mas se ela perguntar, eu vou responder na hora, naquele momento que ela perguntar, e vice-versa. Sabe, saiu uma reportagem na Veja esses tempos atrás sobre a solidão acompanhada. Aí eu comecei a prestar atenção. A gente saía para jantar e eu olhava nas mesas do lado, né? Tinha 4 pessoas na mesa do lado: pai, mãe e 2 filhos. Quantos celulares tinha em cima da mesa? 6. Porque tem gente que já tem 2 agora, não aguenta ficar em um só, né? Então as pessoas hoje só ficam olhando para o celular. Agora, sabe o que Deus me trouxe? Olhando uma mesa dessas e vendo um casal profundamente ali entretido com o celular, e aquilo me incomodou tanto, e o Senhor trouxe um texto no meu coração, e eu comecei a fazer uma reflexão ali mesmo no restaurante, e eu comecei a pensar assim, né? Quando a gente está com vergonha, para onde que a gente olha? Quando a gente está com vergonha de alguma coisa, para onde que a gente olha? Para baixo, né? Quando a gente está triste por ter cometido um pecado, para onde que a gente olha? Para baixo, né? Quando a gente está chorando, normalmente a gente tende a olhar para onde? Para baixo. Quanto mais derrotado a gente está por causa de uma notícia ruim, por exemplo, a gente olha para baixo. Sabe por quê? Porque o último lugar que Satanás quer que você olhe é para o alto. Porque Salmos 121:2 diz assim, ó: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Satanás quer que você fique com a cabecinha, ó, bem para baixo, para que você não olhe para o alto, e é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Salmos 121:1 e 2. Depois das questões digitais, nós temos os pecados, que têm o poder de entrar por uma pequena rachadura, mas podem colocar o muro abaixo. Através da pornografia, por exemplo, começam os desejos, e as coisas vão aumentando, os desejos vão aumentando, e o desejo de trair aumenta, sem contar que você está trazendo para a sua família uma condenação. Essa visitação do pecado que vai tocar a sua geração em função do pecado que você está cometendo hoje. Então você pai, você mãe que comete esse pecado, você está trazendo essa condenação para a sua casa, para os seus filhos. Por isso, na hora de pecar, eu gosto muito de um livro do Max Lucado, que ele decidiu, todas as vezes que ele sentiu uma tentação, ele fazia uma lista de quem seria afetado se ele pecasse. Daí ele começou a fazer uma lista, o Max Lucado. Bom, primeiro quem vai ser afetado é minha esposa, depois meus filhos, depois os meus pais, os meus sogros, depois os meus amigos, depois os meus parentes, depois as pessoas todas que compraram meus milhões de livros. Aí ele falou: já desisti de pecar. Quando você começa a perceber qual vai ser as consequências do seu pecado, você começa a tomar cuidado. O adultério também leva à queda completa do muro, porque traz consequências terríveis. Muitas vezes filhos bastardos são gerados em adultério. Muitas vezes as famílias se destroem por causa do adultério. E queridos, é incrível como os pecados são trazidos à tona quando você menos espera. Existe um pastor que contou um testemunho muito interessante, né? É um pastor lá de Curitiba, caminha com o pastor Luciano também, e ele conta uma história, querido, você se assusta
como Satanás trabalha. Hernanes, né? Já vou lembrar o primeiro nome dele, para dar o milagre, mas para você poder consultar depois, né? Mas ele um dia estava no Facebook, ele e a mulher junto, do lado dele, e apareceu aquelas sugestões de amizade. E apareceu uma criança muito parecida com ele. E aí a mulher falou: meu Deus, esse menino é teu filho. Diz que ele começou a suar frio já. Ele falou: claro que não. Não, clica aí, vamos ver quem é. Aí olhou e falou: mas o menino é tua cara, não é possível, ele é teu filho. Hernandes, onde você andou? Onde você andou? E ele: não, amor, pelo amor de Deus, não é meu filho não. Não, é muito parecido. E a mulher encasquetou. Daí pediu solicitação de amizade, correu atrás para saber quem era a mãe do menino, ligou para a mãe do menino, conseguiu o telefone da mãe do menino e ligou para a mãe do menino: olha, eu sou aqui de Curitiba, eu estou vendo uma foto do menino, esse menino é a cara do meu marido, eu quero saber se você já traiu o seu esposo aí, porque eu acho que é filho dele. E ela falou: como é o nome da família de vocês? Aí quando a mulher falou: esse aí é filho, é irmão do seu marido, o pai dele há 30 anos tem outra família aqui no estado tal. Caiu a casa da família inteira, deu uma confusão, o pai arrumou uma encrenca, deu um rolo que não tinha tamanho. Aí eu te pergunto: tem alguma coisa que vai ficar oculta? Pô, uma foto do Facebook de sugestão aleatória, foi coisa do cão mesmo, e foi coisa do cão, só que o tiro sai pela culatra, porque a família inteira se restaurou, deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor, mas foi exposto, deu um problemão no começo. O adultério é perigoso. Provérbios 5, 3 e 4 fala assim, ó, Provérbios 5, 3 e 4: porque os lábios da mulher adúltera destilam, né? Elas demonstram favo e mel, e suas palavras são muito suaves, são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como absinto, e é agudo como a espada de dois gumes, que corta de todo jeito que entra dentro de você. O adultério sempre vai trazer desgraça, sempre vai trazer uma confusão gigante para a sua vida. Querido, glória a Deus, se você está sendo fiel no seu casamento, peça mais ainda a proteção do Senhor, para que você nunca precise passar por isso. Nós sabemos como é essa dor, é uma dor muito doída, precisa de tempo para ser curada, precisa de tempo para ser restaurada. Então é melhor que a gente não entre nesse lugar, amém? Já com filhos, a coisa precisa ser mais ainda responsável. Nós precisamos construir muros em volta dos nossos filhos, nós precisamos cuidar deles, nós precisamos cuidar do relacionamento de pai e filho, de paternidade, precisamos cuidar do relacionamento das mães com os filhos, nós precisamos cuidar de tudo. Mas eu gostei muito de um estudo que eu li, uma psicóloga mexicana chamada Miriam Aguirre. Ela escreveu, Hernanes Santos é o nome do pastor, tá? Lembrei, graças a Deus. Hernanes Santos, ele é uma bênção, e esse testemunho deve estar lá na internet, mas ele é uma bênção. Ele foi durante um tempo pastor do Malcance lá em Campo Largo. Hoje ele está à frente do ministério dele mesmo, mas ele continua sendo discipulado pelo pastor Luciano. Essa psicóloga, a Miriam Aguirre, ela escreveu 7 frases, ela fez um estudo em todos os seus aconselhamentos de consultório, e ela identificou 7 frases que acabam, destroem com a vida de uma criança, e que os pais nunca deveriam falar para as crianças. Eu vou repetir as frases aqui, e se um dia você profetizou essas maldições para os seus filhos, nós vamos pedir perdão hoje e remover, amém? Ela disse assim, ó: nunca fale para os seus filhos as seguintes palavras. Frase número 1: você nunca faz nada direito. Nunca fale isso para uma criança, nunca diga isso para uma criança. Sabe por quê? Deixa eu dar uma dica aí para os filhos também, né? Agora não é hora de falar para a mãe, né? Tá vendo? Né? Você nunca faz nada direito, jamais fale isso. Sabe por quê? Porque sem a aprovação da paternidade ou da maternidade, ele jamais conseguirá fazer alguma coisa direito na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida de adulto, na sua vida de pai, na sua vida de marido, no futuro. Ele nunca vai fazer direito,
porque todas as vezes o pai e a mãe falaram que ele não sabia fazer direito. A segunda frase que destrói a relação de um pai e um futuro de um filho, quando o pai ou a mãe diz assim: ó, eu gostaria mesmo que você fosse parecido com seu irmão. Isso acaba com a criança, ela perde a identidade dela, porque ela passa a olhar o irmão como um alvo que ela precisa conquistar. Então se o irmão tropeçar, daqui a pouco ele vai tropeçar junto. Se o irmão se jogar, ele vai se jogar junto. Se o irmão usar droga, ele vai usar junto, porque ele quer ser parecido com o irmão, porque ele precisa da aprovação do pai e da mãe. Está conseguindo entender? Cuidado com o que você fala. Frase número 3, quando o pai ou a mãe diz para a criança assim: ó, você é gordo, menino, você é feio ou é burro. Nunca fale isso. Ou então depois não reclame, porque você profetizou que ele vai ser burro, então não espere que ele seja inteligente. Agora, você quer que seu filho seja inteligente? Profetiza na vida dele bênção. Filho, você é muito inteligente, você está com algumas pequenas dificuldades aqui, ó, mas vamos crer, o Senhor vai te capacitar, você vai correr atrás, vai se preparar e vai ser inteligente. Amém? Aí eu lembro que um irmão um dia chegou para mim e falou assim: mas vale profecia também? Eu falei: mas que sentido? Não, é porque meu filho realmente tem uma dificuldade séria, mas eu estou profetizando na vida dele que ele vai ser inteligente. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Fala que ele vai ser inteligente, começa a declarar isso. Quarta frase que arrebenta com a vida dos filhos: eu tenho vergonha de você. Cara, um pai e uma mãe dizer que tem vergonha do filho, como que você acha que a autoestima dessa criança vai ser no futuro? Não vai, porque ele mesmo vai ter vergonha dele. Porque se meu pai ou minha mãe, que é a autoridade espiritual sobre a minha vida, tem vergonha de mim, quem eu sou? Nada. Quinta frase, essa é terrível, hein? Eu queria que você nunca tivesse nascido. Pode ter certeza absoluta que essa criança, daí no estudo diz, essa criança vai trabalhar a vida inteira para se matar, porque ela quer cumprir o desejo do pai e da mãe. É melhor que ela não exista. Então ela vai desejar o suicídio para se matar e poder cumprir aquilo que o pai e a mãe profetizaram na vida dela. Terrível, né? Você quer isso para o seu filho? De jeito nenhum, né? 6, eu cansei, não te amo mais. Nunca fale isso para uma criança. A criança precisa do amor do pai e da mãe para poder crescer saudável. Então nunca declare que você não ama seu filho. Pelo contrário, declare o tempo todo que você ama. Eu costumo colocar meu filho na cama, e aí quando ele está quase dormindo, eu falo para ele assim: filho, papai quer dizer que você vai ser um grande homem, vai ser um grande esposo, vai ser um homem temente a Deus, vai ser um bom pai, vai ser uma pessoa que vai ocupar uma posição de governo. Amém? Aí ele: amém. É isso. Pensa na autoestima desse menino. E ele já é, né, autoestimado, já é todo cheio. Por quê? Tem profetizado na vida dele, mano. Não tem erro. A palavra fala que a gente tem que profetizar. 7, essa aqui parece uma brincadeira, mas é seríssima. É quando o pai e a mãe falam para a criança: para de chorar, isso aí não é sério. Não é sério para você, para ele é o fim do mundo, para ele é horrível. Quando você fala que não é sério, você está dizendo: não tem importância nenhuma esse teu sentimento. Isso aí é coisa de criança. E tem pai e mãe que fala assim: para de chorar, que chorar não é coisa de menino, ou chorar é só coisa de menina. E aí ele sente uma emoção, chora, daqui a pouco ele está dizendo: realmente, eu acho que eu sou uma menina. E aí começam os problemas, e aí começa um monte de confusão na cabeça das crianças. Muito das questões da homossexualidade são colocadas por pai e mãe, que deturpam a palavra de Deus, ou pior, em vez de falarem da palavra de Deus, profetizam maldição sobre a vida dos filhos. Queria que você tivesse nascido uma menina. O que você acha que vai acontecer na vida de adulto do rapaz? Pô, ele quer a aprovação da mãe, ele ama a mãe. O que ele vai começar a fazer? Vou virar uma menina. Claro. Aí o pai ou a mãe fala para o menino, né? Ah, pô, menino é demais, você é muito chato. Queria que você tivesse nascido uma menina. O que vai acontecer? Aí fala para uma menina: ah, é muito mais fácil criar homem. Bem que você podia ter nascido homem. O que você acha que a menina vai virar? Homem. Pai e mãe
muitas vezes tem mais responsabilidade, e nós vamos falar na Bíblia onde está isso. Quando pai e mãe negligenciam o verdadeiro cuidado. Minha esposa vai me ajudar nessa parte aqui, sobre, pode vir, irmão, sobre a disputa dos filhos, enquanto tomo uma água aqui. Estou animado hoje, né? É dura a palavra, mas o Senhor vai mudar na sua vida, na sua história, o relacionamento com os seus filhos. Amém? Amém, queridos. Eu queria ler lá na palavra de Deus, em Gênesis. Eu peguei um exemplo de uma mãe que está lá na palavra de Deus. O nome dessa mãe é Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó. E nós vemos na palavra de Deus, sempre há uma rivalidade entre irmãos. Começa lá no Jardim do Éden, né? Caim e Abel. Então é muito importante que nós, mães, nós possamos orar e ensinar os nossos filhos a serem parceiros dos seus irmãos, a se alegrarem com as alegrias e conquistas dos seus irmãos, se admirarem, ao invés de criar uma rivalidade, tá? Vamos ler lá na palavra de Deus, em Gênesis 25, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler o versículo 27, que diz assim: os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Versículo 28, Isaque amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Aí começa, né? Eu sou mãe de 3 filhos, e é claro que tem filho que te agrada mais com as atitudes, não é verdade? Mães e pais, não é verdade? Não é que você ame mais aquele filho, mas parece que aquele filho sabe te conquistar, sabe te agradar. E tem alguns filhos que têm atitudes que já te tira a paciência, né? Te tira do sério. Eu me lembro que uma vez eu saí, eu estava voltando do trabalho e eu falei assim: Deus, como que a minha filha mais velha, sabendo do que eu gosto, faz coisas que me ferem assim? Eu estava muito triste, ela tinha feito alguma coisa que eu não me lembro. Eu falei: Deus, não é possível. A gente já está há tantos anos, eu acho que ela tinha 14, 15 anos. Tanto tempo caminhando junto, e ela ainda cai em algumas coisas que eu não gosto. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, independente da nossa caminhada, né? Quantos aqui às vezes tem 5, 10 anos de caminhada cristã, e nós ainda falhamos em coisas que a gente sabe que não agrada o coração do nosso Pai. Nós sabemos que não agrada o coração do nosso Pai. E ali naquela caminhada o Senhor ministrou o meu coração como filha de Deus. E o meu filho pequeno também falhava, né? A minha do meio, o meu pequeno também falhava. Mas eu tenho mais paciência com o pequenininho. Por quê? Ele está aprendendo. E eu creio que é assim a nossa caminhada cristã. Aqueles que estão começando agora, o Senhor tem mais paciência. Mas a partir do momento que a gente tem uma caminhada com Deus, Ele espera de nós atitudes de um filho responsável. E na palavra de Deus, continuando ali, no versículo 31, Jacó pede, se aproveita de uma oportunidade. O irmão chega cansado, esse irmão que gostava de sair, que gostava de caçar. Ele aproveita a oportunidade. Jacó significa enganador. Ele aproveita a oportunidade que o irmão chegou cansado e ele fez um ensopado. E o irmão está morrendo de fome. O irmão está querendo comer. Alguém já chegou assim do trabalho? Morrendo de fome? E esse irmão Jacó, ele era muito esperto. Ele fala para o irmão assim, o irmão fala assim: olha, me dá um pouco desse ensopado aí, eu quero comer. E Jacó fala assim, lá no versículo 30, estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho.
estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meus direitos de filho mais velho? De que me serve? Esaú estava com uma necessidade, ele estava com fome. E ele nem sabia o que significava ser o filho mais velho. Ele falou, do que me serve? E aí, ali Jacó se aproveitou. E desse jeito, trocando por um prato de lentilha, Esaú entregou a sua primogenitura para o irmão, por uma necessidade. Simplesmente, porque estava com fome. Ele trocou, e lá no versículo 34 fala assim, lá no final, né? Assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Jacó já tinha uma tendência a enganar. Eu não sei aqui quantas mães, eu tenho o privilégio de ser dona de casa. Então eu falo para as minhas discípulas assim, a mãe que pode ficar em casa, gente, ela tem que pedir muito para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a ver as qualidades dos meus filhos e os defeitos também. E às vezes a gente percebe em um filho, né, tão bonzinho, o outro você já percebe umas coisas, mas que maldade, ele sempre entrega o irmão. Sabe aquele irmão que sempre entrega o irmão? Eu fico assim, mas que maldade. A outra sempre encobre o erro da do meio lá em casa. Mas a do meio faz questão de me falar tudo que a outra fez. E aqui não era diferente. Um irmão tinha suas qualidades, e o outro irmão, eu creio que Jacó também tinha suas qualidades, porque a mãe dele amava ele. Só que essa mãe não teve sabedoria. Rebeca, lá para frente, se vocês puderem ler o texto, Gênesis 26, 25, 26 e 27. Lá para frente, ela já será que essa mãe não conhecia a personalidade de Jacó? Gente, será que não? Eu creio que sim, né? Lá para frente, ela fala para Jacó enganar seu pai. Lá para frente, ela escuta a conversa que o pai está tendo com o filho mais velho. E ela fala assim, lá no capítulo 27, versículo 5. Fala assim, Rebeca, porém, ouviu o que Isaque tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então, abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. O que essa mãe fez? Ela correu atrás de Jacó e falou, meu filho, eu vou fazer essa comida gostosa, você vai pôr a roupa do seu irmão, e o seu pai já não está enxergando mesmo, você vai lá, vai levar essa comida, e quem vai pegar a bênção é você. Essa mãe faltou de sabedoria para ela. Ela fez com que o próprio filho, que já tinha uma tendência a enganar, enganasse o seu próprio pai. E lá para frente ela fez isso mesmo, o filho foi bem obediente à sua mãe. Como é importante, essa mãe amava mais a Jacó. Como é importante uma mãe temente a Deus, que saiba orientar os seus filhos. Nós vemos dentro de casas onde há predileção, os filhos acabam pagando o preço. Acabam pagando o preço. E Jacó pagou o preço. De todo o engano que ele fez, ele pagou o preço. E essa mãe também pagou o preço. Porque esse filho que ela tanto amava, ela morreu sem poder ver esse filho. Eu não sei se todos aqui conhecem a história, mas eu estou resumindo bem. Essa mãe nunca mais viu Jacó, porque depois que o pai abençoou Jacó, ele teve que fugir, porque Esaú queria matá-lo de tanta raiva. E assim nós conhecemos outras histórias na palavra de Deus, como José, quando um pai prefere um filho, a raiva que isso gera no coração dos outros filhos. Nós temos que aprender
que nossos filhos, uma coisa que minha sogra sempre me fala: você tem 5 filhos, olha para o dedo da sua mão, tá tudo na mesma mão, né? Mas um dedo é diferente do outro. E assim são os nossos filhos. Às vezes a forma como você quer criar você fala: vou criar tudo igualzinho. E dá errado, porque filhos são diferentes. Nós vemos na palavra de Deus que filhos, mesmo gerados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, eles são diferentes. Eles têm personalidades diferentes. E nós temos que aprender e pedir para o Espírito Santo nos orientar. Senhor, como que a minha filha mais velha se sente amada? Quantos pais aqui podem dizer assim: eu sei como meu filho mais velho se sente amado? Quantos aqui podem dizer assim? Pode fazer um sinal com a sua mão: eu sei como meu filho mais velho se sente amado. Poucos. Às vezes a gente não pergunta para eles, né? São crianças, tudo tá bom. Chega com uma caixa de chocolate, tá bom. Mas não é assim. Às vezes uma caixa de chocolate para um vai ser maravilhoso, mas às vezes para o outro filho vai ser importante você sentar do lado dele e assistir um filme com ele. A caixa de chocolate nem tem problema. Ele não sente diferença em ganhar presente. São 5 a linguagem de amor, as linguagens de amor. Não sei se vocês já ministraram sobre isso, né? São 5 as linguagens de amor. Linguagens pelo qual o amor é expressado e compreendido. Lá em casa, eu sei a linguagem de amor de cada um. E eu acredito que os meus filhos também saibam a minha linguagem de amor. Se alguém chegar para mim e começar a fazer carinho nas minhas costas, ou mexer no meu pescoço, gente, aquilo me dá até um ruim. Eu não gosto. Não fica me tocando. E meu esposo às vezes quer me abraçar e me pegar e eu fico: ai, não gosto. Por quê? Porque tem o toque físico. Quantas pessoas gostam de toque físico aqui? Faz o sinal com a mão. Eu me sinto amada quando começa a mexer no meu cabelo. Tem mulher que é assim, né? Mexe no cabelo, faz um cafuné, deita no colo. E tem mulher que ama. Mas tem mulher que, se o marido fizer isso, ela vai se sentir amada? Não. Agora, em compensação, tem a qualidade de tempo. Eu não sei, dos meus filhos, tem uma que a linguagem de amor dela é essa, qualidade de tempo. Se eu falar para ela assim: vamos no mercado a pé, só nós duas. Ai, ela ama. Minha mãe vai ficar só comigo, ai que gostoso. Aí ela se sente amada, sim. Eu não preciso chegar para ela e dar um presente, né? Chegar para ela, falar que ela é linda. Não. É um tempinho que eu passo com ela ali, ela já se sente amada. E são 5 as linguagens de amor. Então é palavra de afirmação. Quem estiver anotando aí. E tenta identificar com seu cônjuge. Tenta identificar dos seus filhos. Chegar em casa e falar: filho, como que você se sente amado? Como que você sente que a mamãe ama você? Como que você sente que o papai ama você? Aí você pergunta para ele: palavras de afirmação, qualidade de tempo, que é passar tempo junto, tempo sozinho. O meu esposo é palavras de afirmação. Ele ama quando eu falo que ele está lindo, quando eu falo que ele é super inteligente, né? Ele ama. Ele sai assim com 2 metros de casa. Presentes também é uma linguagem de amor, que é uma das minhas, né, amor? Quando ele chega com um presentinho em casa, e não é o valor do presente. Para a pessoa que tem essa característica de se sentir amada, não é o valor do presente que importa. É às vezes você chegar com um batom em casa, não é verdade? Foi no mercado, o marido foi no mercado e trouxe um batom. Ai, você fica assim: ele lembrou de mim, ele pensou em mim.
A outra linguagem de amor é gestos de serviço. Gestos de serviço também é uma das minhas linguagens de amor. Quando eu chego no meu quarto, às vezes, e eu vejo que o André arrumou a cama, aí eu fico mais apaixonada. Porque eu amo quando as meninas lavam a louça sem eu pedir. Ai, eu me sinto muito amada. Algumas mulheres aqui vão ter essa linguagem, né, gente? Você faz aquele almoço, suja um monte de panela, de prato. Aí seu filho ou seu esposo vai lá e lava para você? Se a sua linguagem de amor é essa, gestos de serviço, já avisa lá na sua casa. Ou o toque físico, que é, muitas vezes, tem pessoas, tem crianças. Você vai sentir se teu filho chega perto de você e já se encosta, gosta de deitar no meio do pai e da mãe na cama, e se encosta ali. Às vezes, a linguagem de amor dele é essa, toque físico. Então, não adianta a gente chegar, eu falo muito lá em casa, não adianta a gente chegar para a pessoa e falar assim, ó, eu te amo, e não demonstrar. Não adianta falar, eu te amo, e não descobrir qual é a linguagem de amor. Então, lá em casa, eu faço muita questão de estar fazendo a linguagem de amor com que aquela pessoa se sinta amada. Porque não adianta você falar que ama se você não sabe como ela se sente amada. Então é importante, mães, tenham na Bíblia. Às vezes é que eu troquei de Bíblia para vir para cá, porque a malinha foi pequena, né, pastora? Eu tenho uma Bíblia bem grande e lá dentro da minha Bíblia eu anoto a linguagem de amor de cada um lá de casa. Porque às vezes a gente está em casa e quer tratar todo mundo igual. Vamos todo mundo assistir filme. Sentar no sofá e assistir. Mas se a linguagem de amor do seu filho não é tempo de qualidade, ele vai estar ali até bravo. Não é verdade? Está ali no sofá, mas tipo assim, eu não queria estar aqui. Então você tem que falar assim, qual a linguagem de amor do meu filho? É toque físico. Aí enquanto você está assistindo o filminho com um, se é toque físico, você já vai lá fazendo carinho, cafuné, faz uma trança no cabelo. Aí seu filho vai se sentir amado ali também, né? E é muito importante nós, como mães, orarmos pelos nossos filhos. Eu sempre fiz o meu devocional pela manhã. Por quê? Porque é o horário que todos iam para a escola. 6h20, 6h30, já estava todo mundo de pé e ia para a escola. E eu me lembro que um devocional, o Espírito Santo falou assim para mim. Eu orava por eles, mas o Espírito Santo falou assim, eles não te veem orar. E era verdade. Porque eu queria aquele momento só meu e Deus, né? Mãe que tem 3 filhos, gente, 4, 5, 6, não precisa de um tempinho só para ela? Só que naquele dia, o Espírito Santo falou para mim assim, você precisa fazer um devocional com eles. E aí eu falei, meu Deus, aonde que eu vou arrumar tempo? Mas querida, se a gente quiser, nós conseguimos tempo para ministrar o coração dos nossos filhos. E não precisa ser assim, 1 hora, 20 minutos, 30 minutos. Filha, vamos pegar a palavra de Deus, vamos ler a palavra juntas, vamos orar juntos. Pega um livrinho de devocional, eu tenho livros de devocionais que você pode ler com adolescente, que você pode ler. As minhas filhas já estão no mesmo devocional que eu, mas agora eu tenho um de 5, então eu tenho que pegar uma linguagem que fale ao coraçãozinho dele. Então é importante pai e mãe fazerem o devocional com seus filhos. Eles precisam ver vocês orando. Eles precisam ver vocês de joelho orando. Como isso faz diferença na vida dos nossos filhos. Eu me lembro que nosso aquecedor, lá em Curitiba, todos os chuveiros têm aquecedores. E nosso aquecedor, eu subi, estava sentindo um cheiro de queimado. E nosso aquecedor estava pegando fogo. E nós estávamos numa crise financeira terrível.
E eu entrei no carro apavorada e prendi meu filho menor na cadeirinha. Ele tinha acho que uns 4 anos ou 3, não sei. Prendi nosso filho na cadeirinha e falei: André, e agora? O que a gente vai fazer? O aquecedor pegou fogo e a gente não tem condições de trocar o aquecedor. Gente, estava um frio. Pensa no frio de Curitiba, você tomar banho na água gelada. E a gente já estava meio que pensando: vamos ter que pegar um chuveiro elétrico e colocar aqui. E o elétrico lá no frio mesmo não resolve, não esquenta. E eu falando, desesperada, não sabemos o que fazer. O meu filhinho na cadeirinha falou assim: mamãe, ora. Aí eu olhei para trás e falei: quê? Mamãe, ora. Aí eu falei: amém, filho, isso mesmo. Isso que a mamãe tem que fazer, orar. Porque ele via sempre eu orando pelas necessidades, né, abençoando eles. Então tem uma importância nós orarmos na frente dos nossos filhos. É muito importante. Você, mesmo que você tenha o seu devocional individual, faça um devocional com eles, nem que seja de 15 a 20 minutinhos, mas tira tempo para ministrar o coração dos seus filhos. Eu teria histórias preciosas aqui para falar da criação dos meus filhos. Nós temos uma filha que vai fazer 20 anos. Ela tem experimentado tantas coisas em Deus. Eu falo assim: Deus, eu só vou ficar satisfeita e tranquila quando o pequenininho também tiver com 20 e poucos anos, né, nos caminhos do Senhor. Porque é muito importante nós criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. E nós mostrarmos para eles que vale a pena servir ao Senhor. Eles vão ter as experiências deles. E eu oro muito, porque nós moramos numa casa de 3 andares. E eu sempre que faço devocional, eu faço na sala com eles. E vira e mexe, eu vi eles indo lá na cozinha e abre a geladeira. Não sei se aqui é assim, mas abre a geladeira, olha a geladeira. E eu falo: vai pegar o quê? Nada, só vim olhar. Não pega nada. Mas vira e mexe, eles abrem a geladeira. E um dia eu falei assim: Espírito Santo, eu quero que do mesmo jeito que eles venham aqui abrir a geladeira, eu quero que eles tenham sede e fome da tua palavra. Eles peguem a palavra de Deus para ler. Desse jeito. A mesma quantidade de vezes que eles vêm aqui na cozinha para comer. Eu quero que eles peguem a palavra de Deus. E eu louvo a Deus que às vezes eu entro no quarto delas, elas estão tendo tempo com Deus. Eu louvo a Deus que um dia desse minha filha chegou estressada do trabalho, brava, que ela está trabalhando, fazendo faculdade. E ela falou: mãe, eu não vou para a aula hoje. Eu falei: que é isso? Você não se manda? E ela falou: mãe, eu preciso de um tempo com Deus. Eu preciso ir para o meu secreto com Deus. E eu falei: amém. Para isso a mãe vai deixar. Pode faltar a aula. E ela falou: mãe, eu vou levar a Luísa comigo. E as duas ficaram ali naquele quarto, buscando o Senhor no tempo da aula dela. Ela ficou ali buscando uma direção de Deus. Hoje nós estamos aqui. Ela estava passando por uma dificuldade profissional e o André preocupado, eu tinha que estar lá para ajudar ela. E nós só podemos orar daqui, né? Orar, mandar alguns WhatsApps para ela. E para a glória de Deus, né? Hoje ela teve uma resposta no trabalho dela que ela queria muito, porque ela buscou em Deus. Porque ela vê que a nossa dependência é no Senhor. A nossa dependência é em Deus. Amém? Que vocês possam, em nome de Jesus, buscar em Deus sabedoria. Família perfeita não existe. Eu louvo a Deus pela palavra dele. Pega todas as famílias, sempre tem alguma coisinha, né? Eu não sou uma mãe perfeita, não tenho filhos perfeitos. E eu me lembro que uma vez uma amiga minha me emprestou um livro, Filhos Montanhas Azuis. Aí eu falei: ué, que título interessante. Porque, gente, quando as montanhas são bem longe, não parece que elas são azuis? Parece que elas são azuis, assim, mas chega lá, ela é o quê? É verde. Você, né? Cinza, verde, é a mesma coisa, só que de longe parece azul. E às vezes nós vemos filhos e a gente fala assim: são perfeitos. Não são. Filhos têm defeitos, pais têm defeitos, mas quando nós nos colocamos debaixo das mãos de Deus, na dependência de Deus,
o Espírito Santo nos constrange. Quando nós falamos essas palavras erradas que meu esposo leu aqui, o Espírito Santo nos constrange. Quando um filho erra contra nós, o Espírito Santo constrange. Então, que as nossas famílias estejam debaixo das mãos desse nosso poderoso Deus. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé, para nós pedirmos a orientação do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo.